Boa noite, irmãos. Bom, então, eu sou o pastor Rafael, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Freguesia. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite de quinta-feira, né, fazendo a abertura da conferência. Então, pelo menos eu sei que eu não vou ser repetitivo, sou o primeiro a falar, né? Então, depois o pessoal que vier depois aí vai se adaptando. Meus irmãos, o Pedro, agradeço ao reverendo Robson, ao irmão reverendo Luiz também, pela confiança, aos irmãos do conselho. O Pedro, quando me fez o convite, pediu para eu falar sobre o custo do discipulado. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, nós vamos até o final do capítulo, portanto, até o verso 35. Lucas 14, 25 portanto, até o verso 35. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te rendemos graças por tua palavra, ó Pai. Pedimos que neste momento o Senhor nos conduza, ó Pai. O Senhor nos dirija. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, atue em nossas vidas, abra o nosso entendimento, haja em nossos corações, ó Pai, para que, de fato, aprendamos de Ti, Senhor Deus, e que assim o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja santificada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, conforme nós acabamos de ler no verso... Pode sentar, irmão. Conforme nós acabamos de ler no verso 25, grandes multidões seguiam o Senhor Jesus. A sua fama tinha corrido. Todo mundo tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre aquele pregador itinerante, e muitos o seguiam por causa dos milagres que realizava. Outros o seguiam porque provavelmente se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus. Mas Jesus não está interessado em seguidores descompromissados. O Senhor Jesus não quer seguidores descompromissados com Ele e com o reino de Deus. E é por isso que Ele é honesto com a sua mensagem. Ele não está preocupado com popularidade. O Senhor Jesus está preocupado com fidelidade incondicional.
a Ele e ao reino de Deus. Jesus não quer meros espectadores, o Senhor Jesus quer recrutas para o reino de Deus. Provavelmente, irmãos, após essas palavras, muitos deixaram de segui-lo. Porque aqueles que o ouviam foram expostos ao custo do discipulado. E o custo é esse, conforme nós lemos na passagem. Você não pode ser um discípulo de Jesus, a menos que você aborreça os seus familiares, tome a sua cruz e renuncie às suas posses. Repare que não são coisas que nós fazemos para nos tornarmos discípulos, ou seja, seguidores do Senhor Jesus. Na verdade, trata-se daquilo que um discípulo é. Então, isso que nós lemos serve para saber se você é um discípulo ou não. Não é uma troca, eu vou fazer isso aqui para então me tornar um discípulo. Mas para eu saber se eu sou um discípulo, eu preciso saber se eu estou disposto a arcar com o custo de ser um discípulo. E em primeiro lugar, no verso 26, nós temos aqui o seguinte: aborreça a sua família. Ou, se a gente quiser uma tradução mais clara para nós, talvez um pouco mais literal, Jesus está dizendo o seguinte: odeie a sua família. Calma que eu vou explicar o que é isso, tá? Minha esposa sempre fala que eu não... Então já mudei, normalmente eu já falo logo na introdução. Odeie seus familiares. Ela fala, não fala isso, que se assusta todo mundo, as pessoas se distraem, ninguém presta atenção em mais nada. Então fui mais suave com vocês, tá, irmãos? E eu vou explicar. Então, aborreça a sua família. Ou seja, Jesus deve ser mais importante para você do que qualquer pessoa. E nós sabemos que o Senhor Jesus manda nós amarmos o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos, orar pelos que nos perseguem. Nós também sabemos que o Senhor Jesus defende o 5º mandamento, ele manda honrar pai e mãe. Meus irmãos, então como agora ele diz para nós aborrecermos ou odiarmos os nossos familiares? Ora, não há contradição no ensino de Jesus. O que ele quer dizer é o seguinte: imagine uma comparação. Então, se você for comparar o amor que você tem pelo Senhor Jesus com o amor que você tem pelas pessoas que você, teoricamente, mais ama sobre a face da terra. Quem são as pessoas que nós mais amamos? Nossos familiares, em regra. Esses citados no verso 26. Né? Pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs. São as pessoas que nós mais amamos. Mas se eu comparar o amor pelo Senhor Jesus, o amor que eu devo ter por Ele é tão maior, é tão distante pelo maior amor que eu tenho, que se eu comparar, parece até que é ódio. Essa é a ideia. Então, se você for comparar o amor que você tem por quem você mais ama com o amor que você ama a Jesus, é tão distante, você ama tão mais a Jesus que parece que é ódio. Ou seja, é a ideia que provavelmente tem até uma nota de rodapé na sua Bíblia explicando, de que ama menos. Então você deve amar a Jesus mais do que os seus familiares. E por que o Senhor Jesus está falando disso? Porque naquela época e até hoje, às vezes o preço ou o custo que se paga pela fé, pela fidelidade a Jesus, é oposição dentro de casa, é o ódio dos familiares, é você ser expulso de casa, porque às vezes os familiares oferecem oposição à fé. Imagine, por exemplo, alguém que se converta ao Evangelho no Oriente Médio, numa família muçulmana. O que vai acontecer com essa pessoa se seus pais, seus irmãos forem fiéis à religião islâmica? Ora, vai ser expulso de casa, vai ser deserdado e vai ser denunciado por sua própria família às autoridades, para que seja preso e talvez até enforcado em praça pública. Em suma, meus irmãos,
Jesus está dizendo, olha, se nós precisarmos escolher entre Cristo e os nossos entes mais queridos, nós escolhemos a Cristo. Porque como o apóstolo Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, antes importa seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que negá-lo para ter o favor, mesmo que das pessoas que nós temos mais próximas, que nós mais amamos. Então, meus irmãos, a ideia é que a lealdade a Cristo está além de todas as relações humanas. Porque o discipulado, meus irmãos, na verdade, exige algo óbvio. Repare, o que o Senhor Jesus está exigindo é que nós o amemos por quem Ele é. Ele é Deus. E o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós simplesmente devemos amar ao Senhor Jesus por aquilo que Ele é, por quem Ele é Deus, então Ele deve ser amado sobre todas as coisas. E aos nossos familiares, nós devemos amar por quem eles são, ou seja, nossos familiares. Porque se nós invertermos isso, então, essas pessoas se tornam Deus para nós. E ocupam um lugar que deveria pertencer somente ao Senhor. Então, é um amor, meus irmãos, que como isso é possível, pastor? Então, ele só é possível se nós, de fato, percebermos, reconhecermos que nós, diante de Cristo, estamos diante do Deus soberano, Senhor, por intermédio de quem tudo foi feito e sem quem nada do que foi feito se fez, Criador, mediador de tudo que existe, o centro de todas as coisas. Se nós reconhecermos isso, se nós conhecermos a Cristo, quem Ele é, como não o amá-lo acima até das pessoas que nós mais amamos? E estarmos dispostos a arcar com o custo do discipulado. Se amar a Cristo significar oposição dos nossos familiares, se amar a Cristo significar perder os nossos familiares. Então, esse é o primeiro aspecto do custo do discipulado. Mas o texto continua. No verso 27, em segundo lugar, tome a sua cruz. E essa expressão, tomar a cruz, é interessante, né, irmão? Porque, às vezes, ela é meio banalizada. Porque a gente está tão distante, né? Já se passaram mais de 2000 anos do que era uma cruz. Meus irmãos, tomar a cruz, levar, carregar a cruz, não tem nada a ver com os seus sofrimentos cotidianos. Não tem a ver com os sofrimentos comuns aos quais estamos sujeitos. Não é doença, não é dificuldade de conseguir um emprego, não é dificuldade de relacionamento. Inclusive, é usado até para fazer piada, né? Então, sempre que eu estudo esse texto, eu uso uma ilustração, né? Vocês vão entender que eu não tenho nada contra sogras, amo minha sogra, tá? Mas imagina aí você está conversando, né, com alguém, algum amigo, alguma amiga, né? Ah, fulano, está chegando ano novo, né? Vai passar ano novo aonde? Pois é, rapaz, desse ano não consegui escapar, não vai ter jeito, vou para a casa da minha sogra. Aí outro responde, cada um com a sua cruz, né? Vai lá. Mas o que isso tem a ver? Está usando isso para fazer piada de sogra? De novo, as sogras são maravilhosas, importantíssimas, pelo menos na minha experiência, né? Mas está usando de maneira banalizada. Meus irmãos, isso que o Senhor Jesus diz no verso 27, para os ouvintes de Jesus, isso significaria algo terrível, porque a cruz era o símbolo máximo de vergonha, de humilhação. A cruz era a punição mais severa do Império Romano, dedicada aos piores malfeitores, aos bandidos, aos traidores do Império. Era isso que a cruz representava. O sujeito era pendurado na cruz, irmão. Passava às vezes dias, vivo ainda, dorme e acorda, nu,
fazendo suas necessidades todas ali, as aves vindo e comendo as partes do seu corpo. É isso que é a cruz. Ou seja, representa a perseguição e o martírio, os sofrimentos aos quais os discípulos estão sujeitos. Tem a ver com isso. Ou seja, é como o Senhor Jesus adiantou no verso 26, tem a ver com estar disposto a abrir mão da própria vida. Ele fala: vir após mim e tomar a cruz. Tem a ver com trilhar o mesmo caminho de serviço abnegado, de rejeição e, se necessário for, até o martírio pelo qual o Senhor Jesus passou. E a Escritura fala tanto isso sobre perseguição. Um texto comum de nós falarmos, nesse tipo de estudo, 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Jesus, lá em João 17, quando orava por seus discípulos, deixou claro que eles receberiam o ódio do mundo, porque o mundo odiou a Cristo e também teria ódio por seus discípulos. Nós lemos em Filipenses 1:29 que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele, irmãos. Então, o sofrimento relacionado à perseguição faz parte da caminhada cristã. E isso é até o dia de hoje. Então, vou dar alguns exemplos aqui que eu tirei do site Portas Abertas, um site de apoio à igreja perseguida, que transmite informações e para a gente poder orar e apoiar a igreja perseguida. Não são informações de hoje ou de ontem, é de algum tempo atrás, mas se você entrar hoje no site, vai ter lá também outras informações semelhantes a essas. Então é o seguinte, olha só, grupo armado ateia fogo em casas em Moçambique. Foram incendiadas 15 casas numa aldeia. Por quê? Porque essas pessoas eram crentes. Outra, pastor é decapitado em Moçambique. Grupo radical islâmico ordenou que a esposa carregasse a cabeça do marido no meio da aldeia. Porque cria no Senhor Jesus, era um pastor. Mais uma só. Cristãos têm casas incendiadas no Vietnã. Família sofreu retaliação após se recusar a negar Jesus Cristo. E como isso se aplica a nós? Então, carregar a cruz se aplica de duas formas, meus irmãos. A primeira, mais evidente, é essa que tem a ver com a perseguição, que é inseparável da condição de discípulo. E aí eu preciso te perguntar, você sofre perseguição? Aí você vai pensar, não, pastor, desse jeito aí não, Não tem ninguém invadindo casa, matando, decapitando o pastor. Por enquanto, não está nesse nível. Mas será que a perseguição só acontece dessa maneira? Porque isso aqui é a última consequência da perseguição. Mas existe todo um caminho de sofrimento, de oposição, de perseguição, até se chegar à última consequência, que é perder a própria vida. Então, pode ser a zombaria na escola ou na universidade, pode ser a rejeição na família, que foi o nosso primeiro ponto e tem a ver com isso, você ser desfavorecido no trabalho, deixar de receber uma promoção por causa da sua fé, isso acontece. O ponto é, você sofre perseguição, porque se você não sofre, aí a gente pode pensar em duas situações. Ou as pessoas que convivem com você no dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, ou elas não sabem que você é um discípulo, o que já é ruim, ou de fato você não é um discípulo,
Porque quem não é discípulo não sofre perseguição. Quem é, sofre. Então, nós precisamos nos questionar. Nós sofremos e nós estamos dispostos a pagar o preço para sermos discípulos de Jesus, ainda que isso signifique perder a própria vida. Lembre-se que pode chegar a esse ponto. Mas existe também um segundo aspecto de tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso também tem a ver com o fato de nós sermos chamados para o mesmo serviço abnegado que levou o Senhor Jesus à cruz. Ou seja, uma vida de sacrifício em favor do próximo, em benefício do próximo, dos irmãos. O Senhor Jesus suportou uma vida inteira de sofrimento até a própria cruz para nos dar a salvação. Então nós somos chamados a imitá-lo também através da prática do amor sacrificial em favor dos irmãos. Por exemplo, isso pode ter a ver com abrir mão do descanso para visitar um irmão enfermo, deixar de adquirir um bem para auxiliar um necessitado, um irmão com dificuldade financeira, abrir mão do conforto e da privacidade para a prática da hospitalidade, que é a ordenança evangélica aí que está esquecida, né? Hospitalidade. Então, é estar disposto a sofrer perseguição, ainda que a última consequência, mas ter uma vida de serviço e de sacrifício a favor do próximo. E aí, em terceiro lugar, nós vemos aqui, a partir do verso 28, duas parábolas, calculando o custo. Então, Jesus vai ilustrar o seu ensinamento, vai esclarecer isso tudo que ele está falando, através de duas parábolas. A primeira, nos versos 28 a 30, é sobre a construção de uma torre. E aí depois, nos versos 31 a 32, é sobre um conflito, uma guerra entre dois reis. A primeira é mais clara, mais evidente. Ele está convocando seus ouvintes. Ouçam o que eu estou dizendo, isso aqui é coisa séria. Imagina o sujeito que vai construir uma torre e não faz a conta antes para saber se vai ter material, se o dinheiro vai dar para pagar tudo. E aí depois não termina e passa vergonha. Então, pensa bem se você quer me seguir. O custo é esse. Até agora ele falou duas coisas. Tem mais uma ainda. Pode significar você perder o contato com os seus familiares. Pode significar você ser perseguido e perder a própria vida. Calcule o custo. Meus irmãos, o Evangelho não vem com aquele slogan, seus problemas acabaram. Jesus está sendo honesto, não é assim que funciona. Na verdade, seus problemas estão apenas começando. Mas o maior de todos os problemas foi resolvido pelo Senhor Jesus, que seria a ira de Deus que Ele recebeu em nosso lugar na cruz. Mas para o que nós vivemos aqui nesse mundo, Ele está dizendo, não vai ser maré mansa não, tá? Vai ter sofrimento, tem um custo. Então, calcule isso. Só que tem um detalhe, irmãos, isso aí é a ilustração da torre, né? Isso aí é sobre o custo do discipulado. Mas é o seguinte, o custo do não discipulado é ainda pior. Se você está achando que o custo do discipulado é difícil, tem o custo do não discipulado. E é muito pior, e o Senhor Jesus ilustra isso nessa segunda parábola aí, sobre a guerra, versos 31 e 32. Então as parábolas até são parecidas, mas elas não são idênticas. Porque no caso do construtor, ele pode decidir, construir ou não a torre. Certo? Está na mão dele a decisão, eu construo ou não construo. Acabou. Agora, no caso da guerra, o rei, que tem 10 mil soldados, não tem opção de não estar diante do outro rei, que tem 20 mil.
Porque esse rei, repare no verso 31, vem contra ele. Ele só tem duas opções, ou a guerra ou a diplomacia. Mas de qualquer jeito, é uma situação inescapável. Ele precisará lidar com o rei invasor de alguma forma. O seu exército era inferior, ou seja, ir para a guerra significaria perder muitas vidas. E então a sua opção é enviar uma delegação, e aos ouvidos contemporâneos, você pode até imaginar que vai ter negociação, puxa para aqui, puxa para lá, não, você me dá isso, vamos negociar esse território. Não é assim não, meu irmão. Na época que é o seguinte, você vai fazer um acordo para você não ser destruído. Então, é rendição completa. É rendição incondicional. Então, ele tem a opção ou da destruição ou da sujeição plena. Então, nessa parábola nós somos indagados se nós temos condições de recusarmos o chamado de Jesus. Esse é o custo do não discipulado, é viver uma vida sem sentido e a eternidade no inferno, porque esse rei vem, o Senhor Jesus vem, e todo ser humano vai estar diante desse rei um dia, não dá para escapar. Então, ou você se rende a ele nessa vida e arca com o custo do discipulado durante essa vida aqui, ou você o rejeita e se torna seu inimigo, para no último dia arcar definitivamente com o custo do não discipulado, que é a eternidade ardendo no inferno. Então, o custo do não discipulado é muito pior. Então, se você estava achando que é duro, né, dificuldade dentro de casa, sofrer perseguição no trabalho, perseguição do vizinho, dos amigos da universidade, meus irmãos, ter como inimigo o Deus Todo-Poderoso é muito pior. Mas, depois de apresentar essa ilustração, o Senhor Jesus ainda vai trazer o terceiro aspecto do custo do discipulado, que está aí no verso 33. Renuncie às suas posses. Jesus deve ser mais importante para você do que as coisas, do que os bens materiais. E essa é a última condição apresentada pelo Senhor Jesus, é a renúncia aos bens. E é importante, né, nós salientarmos que Jesus não está aqui ordenando que seus seguidores façam voto de pobreza. Lembre-se, por exemplo, de Zaqueu, muito rico, se converteu. Só que, pastor, então, mas aí Zaqueu não se desfez da metade dos bens? Sim, mas ele fez isso voluntariamente, porque ele tinha o coração arrependido, sincero, ele tinha defraudado as pessoas, provavelmente, mas Jesus não exigiu dele virar pobre. Jesus, ele voluntariamente renunciou, né, deu metade dos seus bens aos pobres. Então, do que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está falando o seguinte, que você não pode amar mais as coisas do que a Ele. Não quer dizer que você não possa ter bens, mas o problema é, onde está o seu coração? Não é isso que o Senhor Jesus fala? Você não pode ter dois senhores, você só pode ter um. Não podem servir a Deus e às riquezas. Então o problema é o amor pelas riquezas, o amor pelos bens, acima do amor pelo Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do caso do jovem rico. Foi lá, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai lá, fala para ele, né, toda a segunda tábua da lei, que são os mandamentos com relação ao próximo. E aí o jovem rico, eu faço, isso tudo eu tenho feito, desde quando eu era menininho. Aí Jesus conhecia o coração e fala o quê?
então tá bom, só falta uma coisa, vende tudo e me segue. E ele não vendeu, por quê? Ele tinha muitas posses, ou seja, ele amava mais os seus bens, os seus dinheiros, do que a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o amor do dinheiro é raiz de todos os males, ou seja, de todos os tipos de males. Então, Cristo deve ser mais importante que os bens. Se for preciso abrir mão de qualquer coisa por causa de Cristo, nós precisamos estar dispostos a fazer isso. E mesmo que o Senhor Jesus não nos chame para desistirmos das nossas coisas, repare que por sermos subservientes a Ele, todas as nossas posses devem estar à disposição do seu reino. Então, renunciar aos bens também significa aplicá-los à causa de Cristo, porque vem dele, deve voltar para ele. Seja através de parcerias missionárias, seja através de investir em missões, ser dizimista, ofertar para iniciativas evangelísticas, e por aí vai, porque os seus bens, porque você ama mais a Cristo, estão à disposição de Cristo para o seu serviço. É abrir mão do direito sobre alguma coisa, irmão, porque tudo pertence ao Senhor. E finalmente, aí os versos 34 e 35. Então, se tiver alguém contando, esse é o quinto ponto, tá? O primeiro foi família, né? Renunciar à família. O segundo, renunciar à própria vida. O terceiro foi calculando o custo, foram as duas parábolas. O quarto, renunciar aos bens. E agora o quinto, o discípulo permanece salgado. Seja salgado, irmão. O que isso quer dizer? Olha só, nos versos 34 e 35, o Senhor Jesus faz um fechamento do seu ensinamento. Então, o discípulo precisa permanecer salgado. E aí ele fala de um sal que perde o sabor. É estranho para nós isso, né? Mas lá, o sal não era o puro cloreto de sódio. Acho que é isso. Se tiver algum químico aí, me corrige depois. Mas era o sal do Mar Morto, por exemplo, que era misturado com argila, misturado com gesso, com elementos que faziam o sal se deteriorar e perder as suas propriedades obrigado, irmão, de, obviamente, salgar e de preservar. E aí Jesus fala, olha só, se o sal chegar a esse ponto, acabou. Não, aí ele faz uma pergunta retórica, como restaurá-lo? Não dá para restaurar, não serve para mais nada, esse sal só serve para ser jogado fora. Então, se você não é capaz de calcular e arcar com o custo do discipulado, esse é o seu valor para o reino de Deus, de um sal sem sabor, ou seja, só serve para ser jogado fora. Então, meus irmãos, a menos que sigamos a Jesus no verdadeiro caminho proposto por Ele, ou seja, assumindo todo o custo que isso envolve, nós não teríamos valor, não temos valor para o reino de Deus, se nós não o seguirmos nesse caminho. Nós somos assim inúteis como esse sal. Alguém que não ama a Cristo mais do que todas as coisas, pessoas ou a própria vida, não pode ser considerado seu discípulo. Você já parou para refletir sobre isso? Então, seja salgado, viva uma vida de discipulado cristão útil. Deixe o seu amor por Jesus crescer forte, superando todos os outros afetos, seja por pessoas, por coisas e até por sua própria vida. Que o seu amor por Cristo, sendo alimentado por seu Espírito, através da palavra, da comunhão com os irmãos, cresça cada vez mais e assuma aquilo que está proposto para você, renunciando a tudo que pode se colocar entre você e Jesus Cristo. Então se pergunte, o que significa para mim
calcular o custo. Arriscar tudo por Jesus. Existe alguma coisa na sua vida que talvez você ame mais do que a Cristo? Filhos, pais, dinheiro, conforto, casa, carro, trabalho, viagens, ou qualquer outra coisa. Um discípulo verdadeiro vai se fazer essa pergunta. E, meu irmão, se você se fizer essa pergunta, e você perceber que tem alguma coisa ali que está rivalizando com o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, há esperança para nós, irmãos. A gente lê uma história na Bíblia de um homem que falhou miseravelmente ao calcular o custo do discipulado. O apóstolo Pedro. Esse homem se virou para Jesus e disse: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o que aconteceu? Antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus 3 vezes. Ou seja, ele falhou ao calcular o custo. Ele achou que ele teria condições. Ele se esqueceu que ele dependia da graça de Deus para isso. Só que qual é o detalhe, irmão? O apóstolo Pedro se arrependeu. Pela graça de Deus, esse homem, segundo a tradição da igreja, chegou à última consequência de ser um seguidor de Jesus Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, ainda que venhamos a falhar, como Pedro falhou, que nós possamos nos arrepender, que Deus nos dê a graça de realmente arcarmos com o custo do discipulado, mesmo que signifique renunciar à família, vida ou bens. Até porque, irmão, não se esqueça, a alternativa, ou seja, o custo do não discipulado é muito pior. Mas a nossa recompensa final e gloriosa, por graça, irmão, por graça de Deus, não é troca, não é barganha, não é negociação com Deus, mas a certeza que nós temos da recompensa eterna na presença de Cristo, onde nada mais desse custo vai estar presente. Meus irmãos, como não seguirmos a esse Senhor e Salvador maravilhoso? Ele mesmo que sofreu todas essas coisas, tá? Rejeição da família, ele sofreu. Bens? Não tinha, era sustentado por um grupo de senhoras e tal. E, obviamente, a própria vida ele entregou. E a verdade é que o custo máximo ele suportou. Um custo que nós nunca sofreremos, que é receber a ira de Deus. Ele recebeu em nosso lugar. A gente não vai passar por isso, pela graça de Deus, por seguirmos a Jesus, por termos fé, estando dispostos a arcarmos com todas essas coisas que nós aprendemos hoje. Amém? Que Deus nos ajude, vamos orar.